podcast da Rede Noitada. Fala galera, começando mais um podcast aqui. Estamos na nossa terceira edição. Esse programa tá sendo muito especial porque tem eu, né? E quando tem eu, que sou um desconhecido qualquer, fica muito mais legal, né? Primeira vez aqui. A gente tem aqui pessoas fantásticas pra falar sobre um tema que ninguém tem base nenhuma. Ou seja, a gente vai... É um bando de noob nos assuntos. A gente vai bocejar fatos aqui, família. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. Bom, a gente Fala, teve... galerinha. Bom, a gente teve essa ideia do podcast porque, basicamente, né, nesse tempo aqui que a gente tava permanecendo na internet, a gente viu um vídeo com afirmações muito polêmicas sobre uma pessoa que a gente prefere não citar nomes, até porque isso provavelmente não é legal. A gente pode se tomar um processo na boca, mas eu duvido que ela vai assistir isso. Ela tem um esfregão. Se ela assistir, mano, quer dizer que a gente já tá dando certo. Realmente. Se Se a pessoa assistir, Eu vou mano. colocar a culpa no Mezinho e vou falar que ele tava com o meu cachorro de refém, por isso que ele me obrigou a gravar, mano. E é isso. Vou colocar a culpa Fake, isso daí, fake. Mas falando bem sério agora, eu acho que, tipo assim, como eu acho que não é fato a gente falar que Black Lives Calma aí, Matter... tem que explicar o que ela não é. fez, né? Precisamos. É uma boa ideia. Primeiro, vou contextualizar você, meu telespectador. Essa pessoa gravou um vídeo pra plataforma TikTok, falando Comparando. coisas como... Mano, eu não sei como explicar. Ela foi racista pra caralho, tá ligado? Ela falou que o movimento comparou. do Black Lives Matter tinha correlação com a Ku Klux Klan, não foi? Foi isso? É basicamente isso. Ela comparou uma forma de protesto a favor de pessoas de pele escura. Eu não sei um modo apropriado de Mano, me pessoas pretas, referir. tá ligado? Afrodescendentes. Negros, Afrodescendentes. Pessoas Engraçado é pretas, que eu todo acho mundo é melhor, tá ligado? afrodescendentes, porque a primeira Afrodescendentes. espécie da humanidade surgiu na África, né? É um Mas- termo mais certo, então, eu acho. Pessoas pretas é melhor porque não fica ofensivo pra ninguém, tá ligado? Eu Ela acho que- comparou um protesto igualitário com uma seita racista em qual visava a violência e a exterminação de Extermina, toda né? pessoa negra. É, mano, um bagulho Ela- absurdo. Ela comparou dois É. opostos e Como falou se que eles eram estivessem basicamente flertando, né, idênticos. no vídeo. Oi? Tipo, ela colocou como se os dois movimentos flertassem um com o outro e como se eles tivessem um objetivo parecido. Ela E, basicamente mano, queria dizer que o Black Lives Matter pregava Eu não vi sobre esse supremacia caso, preta, tipo, eu não vi detalhes e tal, só fiquei sabendo, mas, como velho. a Ku Klux Klan. E os Só do argumentos que eu vi, seriam mano, que as muito lideranças absurdo, do movimento, Vamos lembrar de não só apresentar fatos aqui, a gente tem que sempre estar comentando, velho. É isso que é o Essa é a ideia do objetivo. podcast. Então, Bezine, mano. deixa eu falar, porra. Mano, muito Mezinho aí. Não, brincadeira. Então, isso que eu tô continuando. É que as lideranças do movimento pregavam uma supremacia do povo Morreu. preto. E por isso seria tipo uma Ku Klux Klan, teria essas semelhanças. E, enfim, basicamente Seria é tipo uma isso. Ku Klux Klan reversa, né? Como se eles fossem um É, espelho. exatamente. E, mano, fazendo uma crítica construtiva à pessoa, eu acho que ela é uma arrombada do caralho, porque tá falando numa posição de privilégio total, assim, sabe? Tipo, ela nunca Realmente. sofreu racismo. Ela, tipo, tá numa classe média alta, faz propaganda pro Arthur Duval, que eu acho que é, assim, um crime. Não, brincadeira. Eu acho que... Isso soa como medo e arrependimento de umas atitudes dela. Cara, Porque não a tem questão é o paz seguinte nisso tudo. também. A Letícia, esse bagulho, eu odeio esse bagulho do lugar de fala, eu acho tipo um bagulho muito estranho. Porém, a questão é que isso é apropriado pra desfazer certos discursos logo de cara. Tipo assim, esse argumento de lugar de fala, não sei o que. Tipo, mano, eu não tenho propriedade pra falar da vida dos escoceses que morrem de frio, zoeira, não sei se isso acontece, Então, mas é um mano, exemplo totalmente isso é uma absurdo. coisa que eu tava vendo, desculpa te cortar, é porque, tipo, se a gente for falar disso,
eu tava vendo que tem o Cortella, que é um filósofo do Brasil, ele tava falando literalmente sobre isso, que é falar sobre e falar de. Quando você fala sobre, você tá falando dentro daquilo. Quando você fala de, você tá falando de longe. Eu posso falar sobre a fome no mundo, mas eu não posso falar da fome, que eu não tenha sofrido fome. Não sei se vocês entenderam. Eu acho que você falou ao contrário, Você tipo... falou- Você pode. Você pode falar da fome, mas você não pode falar sobre a fome. Sim, porque Não. você não tá dentro do círculo de fome. Então, tipo, traz isso pra esse ciclo do que ele tava falando, que é, tipo, essa coisa das pessoas usarem o argumento do lugar de fala pra, tipo, simplesmente, tipo... Ai, você Desqualifica não o pode discurso. falar sobre mais nada. Então, tipo... É foda isso. Muita gente fala isso, tipo, fala das coisas, por exemplo, o racismo. É claro que é algo que todo mundo tem que comentar sobre, mas, tipo, muita gente fala sobre o racismo, como se fizesse parte e tal. Só que aquela pessoa, que nem a que a gente tá falando agora, tá ligado? Uma pessoa privilegiada, de classe média alta, que não passa por aquilo. Não só sobre o racismo, mas também sobre diversas outras coisas aí que a gente vê da sociedade hoje em dia. Tem Sobre isso, muita coisa. eu tenho um caso bem engraçado sobre um TikToker que aparentemente tudo que é ruim vem de lá, tá? Pode culpar Eu o já TikTok até sei por quem que você tudo. tá falando. E o Felipe caso... Neto. E esse TikToker, ele tinha uma thread no TikTok que era reveja seus privilégios. E era uma thread para pessoas que sofrem racismo, não que sofreram, mas que continuam sofrendo, sofreram ou continuam sofrendo. E essas pessoas, elas começavam com 10 dedos levantados e ela fazia umas perguntas. Tipo assim, já te zoaram por causa da sua cor da sua pele? Aí você abaixa um dedo. Já te seguiram numa loja sem precisar? Aí você abaixa outro dedo. E assim por diante. E aí chegou um TikToker hétero, branco, cis, totalmente distinto. E nessa thread ele simplesmente teve a coragem de abaixar todos os dedos e Não, falar, mas- tá aí pros haters. Mas assim, esse caso aí desse cara foi que ele interpretou de forma errada, pelo que ele disse, a defesa dele. Eu não acredito nisso E ele de, também fala que de isso coisa é um errada. personagem, tá ligado? Desculpa por ter te cortado, aliás. Ele fala que, tipo, tudo isso é um personagem, que nada daquilo era real e tudo mais, mas, mano, tipo, lógico que é fake e tudo mais. Uhum, Mas o rolê dele é que ele se coloca nesse lugar de fraqueza, né? Fraqueza não, como é que é o... Ele Se coloca nesse lugar de... é vulnerável. De É. vulnerabilidade pra, Vulnerável. tipo, ganhar visualização e tudo mais. E, tipo, isso é uma coisa que muitas pessoas de uma nova geração que estão vindo aí, você, esse boomer babaca, sim, porque tem muitas pessoas que estão vindo dessa nova geração que acham que as pessoas, elas falam o que falam só por causa de visualização e porque elas querem engajamento e tudo mais. E, mano, Acho que ele nem Isso deveria é tentar bem se explicar. Eu queria comentar também que isso daí não é só, tipo, eles... o pior é as pessoas fazem coisa ruim, sabe que é merda e tal, pra ganhar visualização, lacrar essas coisas, mesmo que seja de um jeito negativo, e também, mas algo que também é muito ruim é que, tipo, muitas pessoas só fazem coisas boas na internet, ou... Que se bem que é um pouco difícil fazer coisas boas na internet sem ser você doar pra alguma ONG ou algo assim, sabe? Online, mas só fazem coisas boas e divulgam coisas boas que elas fazem só pra ganhar like, sabe? Tipo, não faz por querer ajudar o outro ou qualquer coisa do tipo, só faz pra querer ficar famoso, querer Sem contar que lacrar. isso também não é de graça pra eles.
Eles Uma ganham. coisa que eu queria falar, que tipo assim, o negócio da menina lá que comparou com os clãs, o Black Lives Matter, o Abelha, ele, tipo, chamou ela pra um debate e tal, eles debateram no chat lá do Twitter. E uma coisa que eu queria frisar é que no debate, inclusive, eu fiquei muito tempo vendo aquilo, porque é uma conversa de 1000 anos, ela usa um argumento que é assim, que o movimento Black Lives Matter parte de um princípio em que toda pessoa que é branca é racista. Porém, pra mim, ela errou muito aí. Porque a questão não é que, tipo, todo branco é racista. O processo histórico no qual o mundo teve, Bastante através de racista. imperialismo, esses processos, criou um racismo já. E isso não é algo que você precisa ser branco para ser racista. A questão é que o racismo, ele tá, tipo, estruturalmente na sociedade. Ele está presente, a diferença é que ele está mais presente em algumas pessoas e não tanto em outras. Tipo, todo mundo, por exemplo, se alguém perguntar, você é racista? A pessoa, não, claro que eu não sou racista. Mas aí você pergunta, a sociedade é racista? Ela, sim. Como a sociedade é racista e você, o indivíduo, não é? Sendo que a influência da sociedade prevalece a sua. E essa é uma questão de que todo mundo já pensou ou fez até comentários racistas. Porém, a diferença é quem vai perceber que isso é racismo e combater o racismo que existe estruturalmente no mundo. E o racismo, ele não é individual. Tipo, aquela pessoa é racista, aquela não sei o que. Eu acho que ele tá presente na sociedade como um todo e o que difere é o nível que tá na pessoa, entendeu? Então não tem esse negócio de que todo branco é racista. A questão é que o mundo é racista, o sistema é racista, o Estado é racista, empresas são racistas, e a gente luta contra isso, entendeu? Mas essa é a play, mano. É o estado filosófico que, tipo, vem assolando a humanidade há muito tempo. O homem nasce racista ou a sociedade o torna racista? E lógico que a sociedade o torna racista, né? Mas, tipo, sendo que ele é racista, tipo, e as pessoas se colocam no lugar de, tipo, eu não sou racista, a sociedade que é, se coloca numa coisa de muito distante, né? Quem é a sociedade, se não você, né? Tipo, muita coisa. Quem é os cidadãos, se não a gente? A gente é cidadão, tá ligado? Colocando num lugar, tipo, numa escala um pouco menor, a gente é cidadão, mas a gente olha a cidadania como uma coisa muito distante. E trazer essa aproximação de quem é a sociedade, de quem são as pessoas que fazem parte da sociedade, é muito importante, assim. Eu acho que essa aproximação de mostrar para as pessoas o que elas são e tudo mais, eu acho que é muito importante, sabe? É um tipo de discussão que nos leva a lugares muito, muito distantes, assim. Sim. Eu vou entrar num ponto que eu não sei se eu deveria, não sei se é certo, mas é por um lado político, porque vocês sabem que tem um lado direita, esquerda, papapá, só que, tipo, tem uma parte da esquerda hegemonia, enfim, vai, esquerda branca, digamos. Esquerda caviar, essa daí. Exatamente. É tipo a ausência de autocrítica que, sei lá, é como se elas achassem que estava sendo progressista, mas em nenhum momento elas tentam ser. Então acho que isso também interfere muito. É o cara muito. que prega a esquerda do Leblon, tá ligado? Sim, mano. Lógico que eu aprovo o comunismo, né? Desde que não mexa no negócio do meu pai, né? Se é que você me entende. Exatamente. O iPhone 11 é muito bala, meu. Então, tipo, o cara se diz comunista e coloca a senha no Wi-Fi, né, família? Não, enfim, então, tipo, eu acho que né? fazer o mínimo já serve pra dar força e não consegue enxergar o verdadeiro problema. Então, eu acho que esse negócio de, tipo, todo branco ser racista também envolve isso, porque, sei lá, tipo, as pessoas só não conseguem, tipo, achar que tá fazendo alguma coisa, tá fazendo porra nenhuma, cara, isso é do meu corre, entendeu? Cara, é que uma coisa que a gente tem que entender é que todo mundo tem interesses. E a questão é a seguinte, que nem o Gabo falou da cidadania, que a cidadania tá distante da gente. Por quê? Ela tá distante porque, eu não sei vocês, mas eu sinto, claro que eu não voto ainda, mas porra, na próxima eleição eu vou poder votar. Eu sinto que, tipo, o voto dos meus pais, dos meus parentes, enfim, de todos,
eles não são completamente, como eu posso dizer, completamente representados na urna, entendeu? Porque o que eu quero dizer é que a democracia não é tão simples. Tipo assim, não basta você elegerem negros pra acabar o racismo, não basta você eleger mulheres. Olha aí o Barack Obama, mano, pergunta se a fiança pra negro abaixou alguma coisa. Não abaixou nada, velho. Continua a mesma coisa. Não basta você eleger pessoas, você tem que defender ideologias, entendeu? E aí, calma aí. E aí isso entra no que você falou, Giovana. Por exemplo, nossa, primeira mulher não sei o que eleita em tal cidade. Aí você vai ver uma mulher rica, branca, não sei o que. Ela atende os mesmos interesses daquela mulher da classe trabalhadora, aquela mulher favelada e tal. Empregada, né? Exato, tal, não atende aos mesmos interesses. Então a questão é essa, não basta eleger pessoas, e sim as ideias que as representam. Eu posso fazer um comentário rápido sobre isso e também entrar um pouco em outro assunto? Que tem um pouco a ver com isso de poder e tal. Realmente, mano, porque as pessoas, eu acho que a gente tem uma certa... A sociedade inteira tem um certo pensamento que mano, se esse cara for eleito, vai mudar tudo. É claro que dependendo de quem for eleito, vai mudar muita coisa. Mas o que tem que mudar não é quem tá no poder, são as massas. É a sociedade que tem que mudar desde a base, porque, que nem você falou do racismo estrutural, é a estrutura da sociedade que tem que mudar. E isso é claro que não vai ser algo fácil, que não vai mudar tão rápido, mas é algo que a gente tá lutando, né, o tempo inteiro. E, pelo menos, eu acho bastante pessoas estão tentando. No negócio estrutural, não sei se a gente tá lutando de uma forma estrutural, porque eu acho que a forma que a mídia tá mostrando não é estrutural. Eu acho que o negócio estrutural tem que começar no dia a dia, tipo, na sociedade em si. Porque, mano, se eu vejo, sei lá, uma pessoa que eu sigo no Instagram ser antirracista, tipo, mano, eu vou falar, tá, porra, nossa, que legal. Só que, sabe, isso não vai ter uma grande influência pra mim. Então, eu acho que esse é o problema. O problema é que eu não sei como, tipo, transformar a mente de uma pessoa. É isso que eu queria comentar também. Eu ia falar... Rapidão. Depois você fala, então. Eu ia falar sobre algo parecido que você falou aí. Tipo, uma pessoa no Instagram que você conhece, que você segue, é antirracista, não é como se fosse mudar muita coisa da sociedade. Porque eu ia comentar sobre uma coisa que o Monark disse em um dos Flows Podcasts, que é sobre esses jovens de hoje em dia que fala que é ativista e tal. Ele fala, tipo, porra, muito foda alguém que tem influência ser ativista, não sei lá, o Robert Downey Jr., qualquer pessoa assim que tem uma certa influência ser ativista ou algo que possa mudar a ideia das pessoas e fazer uma certa diferença, sabe? É claro que eu tô dando exemplos pequenos, mas tem muita gente assim que tenta fazer parte disso, só que não faz diferença nenhuma, porque só quer, que nem eu falei também no começo, que as pessoas só fazem e só falam algumas coisas boas na internet só pra lacrar e falar, olha, eu faço isso de bom, sabe? E não faz diferença nenhuma, porque aquela pessoa tem zero influência na sociedade, nessa estrutura que que já tá construída, a gente tem que tentar desconstruir e dar um jeito. Eu queria comentar sobre a frase do Gabu, que o Gabu disse que sobre a sociedade e tudo mais aqui. Eu acho que o termo sociedade, a gente tem uma visão muito de que a sociedade vem do governo para baixo e não do governo, tipo, acaba o governo e vem a gente, que a sociedade não é a gente, é mais o governo primeiro, depois vai chegar na gente. E aí o termo, sei lá, população, por exemplo, aí sim é a gente, o governo não entra no meio, sabe? Eu acho que também tem muito disso, que aí a pessoa pensa, a sociedade é racista porque o governo é racista, porque as grandes empresas são racistas, então, consequentemente, a gente vai ser racista também, entendeu? Entendi. Entendeu?
coloca nesse lugar de distância de como, não é responsabilidade minha, mano. Eu entendi, Carlos. Faz todo sentido. Tipo, eles têm que mudar primeiro pra depois eu mudar, entendeu? Mano, um pouco naquele assunto da sociedade do Mezzini. Desculpa cortar vocês, Felas. Relaxa. Mas, tipo, pra mudar uma sociedade que, desde a raiz, a gente tem que mudar a educação, tá ligado? Sim. Eu vou parecer muito um velho político falando desse jeito, mas, mano, você quer mudar um parâmetro, você tem que mudar na escola, tá ligado? Porque enquanto você tiver professores que incentivam algumas linhas de pensamento, uma escola que não incentiva o pensamento, você não vai ter uma mudança social, porque você tá ensinando pessoas que pensam de jeitos diferentes a pensar da mesma forma. E você coloca elas no lugar de preguiça mental. É uma coisa que eu tava estudando recentemente, que é tipo, a preguiça de tentar aprender coisas novas, porque, mano, não vou aprender isso porque, tipo, sei lá, não quero, tá ligado? Já deu. Eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender na escola e, tipo, eu já sei de tudo. E isso é uma ideia de pra pessoas velhas e pessoas novas que estão ficando velhas rápido, tá ligado? Que, tipo, ser velho é você achar que sabe de tudo e que não precisa aprender mais nada, tá ligado? E eu acho que isso tem muito na estrutura base, né? Que é, tipo, as crianças, algumas crianças e alguns adolescentes pensando desse jeito, tá ligado? E, véi, cara, você tem uma escola que incentiva esse tipo de coisa. Eu e o Mezzini, que a gente estuda no Liceu, que é uma escola, tipo, pica de São Paulo, velho. A gente, tipo, tem linhas de pensamentos novas, e eu não sei se eu podia estar falando o nome do Liceu aqui, mas também dane-se. A gente tem linhas de pensamento e que são incentivadas na escola, tá ligado? Tipo, a gente tem aula de filosofia, mas pega uma escola pública do bairro do Capão Redondo, que é onde eu moro, aliás, e, mano, os caras, tipo, eles nem chegam aí pra escola, e quando eles vão pra escola, não tem, tipo, uma coisa que incentive eles a aprender, tá ligado? Porque, a escola é uma merda, eu não vou pra escola porque é chato pra caralho e não tem nada pra fazer, tá ligado? E, mano, é uma ideia totalmente sensata, porque se você tá indo pra escola pra aprender como é que é a vida, pra aprender como é que o mundo funciona, o que uma fórmula de Bhaskaras vai te ajudar, em vez de você, sei lá, aprender a pagar um boleto, aprender a, sei lá, fazer o imposto de renda, cuidar da sua vida financeira, que alugar é um uma dos problemas casa do Brasil hoje em dia, alugar uma casa, se incentivar a fazer o intercâmbio. Não, velho, porque o Brasil forma pessoas burras. E eu não quero ser uma pessoa burra. Caralho, mano. Pessoas ignorantes. Então. Sobre. Tipo, pessoas ignorantes. Tá, pode falar, Felipe. Não, pode pegar a palavra. Sobre isso, de mudança de sociedade, a melhor forma de você se mudar uma sociedade é na base do discurso e debates. E esse negócio de se debater, o ser humano ele é muito preguiçoso em debater ideias. Porque a melhor forma de você montar uma ideia nova, uma ideia melhor, é a partir do debate. Eu antigamente, eu era muito... como eu posso dizer? Eu esqueci a palavra na minha mente. Ignorante. Eu era uma pessoa muito ignorante. E assim, hoje em dia, eu sinto que eu sou uma pessoa mais solta. Antigamente eu não era muito aberto para novas ideias. Eu era uma pessoa bem, tipo assim, essa é minha ideia e eu vou defender ela até o final. Não quero escutar a ideia dos outros. E graças a debates políticos e conversação, eu sinto que eu realmente mudei. Isso virou um discurso de superação. Mas Posso comentar sobre isso, velho? Mas aí que tá a coisa. A pessoa não vai querer sequer discutir se não mudar essa base da educação que o Gabu falou. Porque, mano, como que você vai discutir sobre alguma coisa se você nem sabe do que você tá falando, entendeu? Pode falar. Não, perdão, pode continuar, eu espero. Eu só queria comentar do que o Gabu falou, mano, que falou muito, falou demais. Tipo, no sentido bom, claro. Que, cara, as escolas, eu acho que existem certas escolas, assim, que trazem essa ideia de ensinar sobre a sociedade, essas coisas, como viver, mano, e como pensar. Só que é muito pouca, e se eu não me engano,
são escolas que é só pra quem tem dinheiro, sabe? Você não vai achar uma escola pública que faz essas coisas. E é aí que tá, mano, que a escola, a único objetivo dela é preparar a gente pro vestibular, que é pra gente ir pra faculdade aprender mais, sabe? Só pra gente aprender, mas não aprender como viver ou como tratar as outras pessoas. Não é isso, a gente só aprende, sei lá, eu vou aprender o movimento circular constante da órbita da Lua ao redor da Terra. E é isso que a gente aprende na escola, tá ligado? Mano, um negócio que eu tava, querendo falar aqui, inclusive eu queria pedir opinião por vocês, porque foi uma experiência própria. Mano, o Martins, acho que o Martins é o único, que sabe pra caramba que eu militava para um cacete no meu Instagram. Para um cacete mesmo. Gente, mano, me suava medíocre na época, só que, mano, eu pensava naquela... eu tinha aquele pensamento de boazinha chata, sabe? Mano, beleza, eu bem comecei a fazer na minha parte, só que nem por um caralho. Ainda bem que eu não penso mais assim. Porque, mano, eu postava, pá, beleza. E, mano, poucas pessoas, tá ligado? Interagia ou entendia o que eu tava querendo falar. Só que, mano, eu parei pra ver, mas é porque quem me segue, mano, branco, mimado pelo pai, não faz nada, vai ter a vida ganha, se quiser vai estudar em Harvard. Então, mano, eu parei pra ver, aí eu ficava meio, velho, que saco, se nem a escola tá falando que ela deveria, por que eu vou ter que falar? Aí eu parei, aí veio um sentimento meio que de culpa, só que, mano, agora não, eu tô com as mesmas militâncias, só que no dia a dia, então, se alguém falar uma merda pra mim, eu vou corrigir. Só que ainda assim vou me sentir meio medíocre, porque eu não tô fazendo a minha parte como deveria, tá ligado? Como uma importância de ser humano. Importância é meu cu, porque, mano, dá gente pra caramba, e só eu fazendo isso, entendeu? Não dá pra nada. E, mano, a escola não ensina o básico, eu não sei os meus direitos básicos, mano. Então eu concordo com tudo isso, que eu não sei quem falou, porque eu não lembro o nome. Mas, enfim. Gabu. Exatamente, esse é menino aí mesmo. Enfim, mano, eu não sei se é certo da minha parte, era isso que eu queria que vocês tirassem minha dúvida. Ignorar o que as pessoas estão me falando. Inclusive, gente, a Ana tá bom, não era certo eu falar não, mas enfim, uma menina me chamou falando assim, porque ela via minha militância, falou o seguinte: Giovana, nossa, pelo amor de Deus, corre aqui, uma menina branca colocou tranças. E eu... Tá bom, uau, e aí? Aí ela falou, nossa, mas eu queria que você desse um sermão nela, porque você é uma preta gostosa. Gente, a menina só é mais branca que eu, nem tenho tonalidade negra. E mano, eu não entendi qual era das pessoas, eu não sei se elas entenderam tudo errado. Mas, eu só não quero mais, só quero que me chamem pra uma militância se for pra tacar fogo em algum departamento policial, se for pra tacar fogo em algum racista, porque eu não quero mais, eu não aguento mais, mano. Então, eu queria comentar, velho, sobre isso, mano. Anarquia, velho. Anarquia, é a solução. Eu queria falar, velho, que, isso daí, dessa militância desnecessária, mano, não foi como se fosse uma militância desnecessária ou algo assim, mas sabe do Black Lives Matter, quando surgiu todo o bagulho e tal, tinha 500 mil pessoas postando imagem preta no Instagram falando Black Lives Matter e tal, como se isso fosse mudar alguma coisa, tá ligado? Beleza, a gente sabe que você se importa, mas você faz alguma coisa? Não faz nada, você postou uma imagem preta, isso não mudou porra nenhuma na sociedade. Pessoas postam imagem preta, racismo, oh meu Deus. Racismo em... Tá vendo, gente? Isso é preto aqui, ó, não ofenda. Pra casa do caralho. Eu queria falar também de outra coisa, que é um vídeo que eu acho que provavelmente vocês já viram, é um vídeo que o Quebrando o Tabu repostou também, que não é um vídeo brasileiro, Quebrando o Gabu. Ele é um vídeo de um cara que ele fez um experimento, que ele saiu na rua com uma placa gigante escrito em inglês, foda-se os pobres. Aí, ele saiu na rua, assim, entregando panfleto, gritando, foda-se os pobres. E aí, todo mundo dando pau nele, caindo pra cima dele, dando sermão e tal, todo mundo na rua e tal. Beleza. Aí depois apareceu esse mesmo cara, com uma placa, a mesma placa, e... Não a mesma placa, a placa parecida, só que escrito, ajude os pobres. E entregando panfleto, essas coisas, e todo mundo passando reto, ninguém
ajudando com alguma doação, algo assim, todo mundo cagando pra pessoa, tá ligado? Nem fazendo comentário, nem nada. Porque as pessoas falam mal de quando você fala mal de alguma coisa, mas quando é pra ajudar, não faz porra nenhuma, não faz nenhuma diferença, sabe? Só falar, eu sei que isso é errado, mas você faz alguma coisa pra ajudar nisso? Contra isso? Não. Eu só sei que é errado, é isso. Tipo, não jogue lixo Sabe? na rua. Ops, eu deixei meu papel cair, não vou pegar, foda-se. Morram as tartarugas. Tipo, mano... Cara, mas isso é algo muito complexo, porque é o seguinte... Naquele negócio de poderes, assim... Por exemplo, Elon Musk. Cara, Elon Musk é muito mais poderoso do que eu. A influência dele é muito maior. Então a questão é a seguinte... Vou dar um exemplo agora da emissão de CO2 no planeta. Cara, claro que é muito bonito aquele discurso de nossa, contra o aquecimento global. Mas quem emite realmente as quantidades consideráveis de CO2? Você vai ver que são pessoas que a gente aqui não tem influência nenhuma sobre elas. Sim. Então é um problema muito mais complexo e que é uma relação de poderes. Eu vou até pesquisar, vocês podem continuar, só vou pesquisar aqui os dados pra falar certinho no podcast. Mano, a gente pode até falar de aquecimento global, mano. Pena que o nosso presidente não acredita nele, né, mano? Isso é foda. Desculpa, então, Felipinho, fez sem querer. Pode falar. Isso, o Felipinho tá mutado. Isso entra também naquilo que eu comentei de, tipo... por exemplo, você faz um discurso super foda sobre aquecimento global e tal, vai fazer porra de diferença nenhuma, mas se um Elon Musk, por exemplo, fizer um discurso assim, pode fazer uma certa diferença, mas também talvez não faça porra de diferença nenhuma, só que é diferente quando você, que não tem nenhuma influência na sociedade, e fala isso, e quando um cara tipo um Elon Musk fala isso. Tipo, Elon Musk, ele trabalha criando carro elétrico, essas coisas, essas paradas e tal, pra diminuir. Mas isso é algo que, tipo, só vai mudar muito pro futuro mesmo, porque você fala quantos carros elétricos você vê na rua, você não vê nenhum. Quem vai ter um carro elétrico? Exatamente. Outra pergunta, né? Tipo, vamos colonizar Marte, quem vai ter o dinheiro pra ir pra Marte? Mano, esse daí já é um... Com certeza não vai ser o seu José do bar aqui, né? Com certeza, velho. Daí já é outra coisa, né? A não ser que ele mande gente comum, porque se morrer, né? O que eu duvido, né? Mas tudo bem. Eu achei que o dado, gente... por exemplo, 1% mais rico emite o dobro de CO2 que metade mais pobre da população. Então aqui você dá pra perceber que tem pessoas claramente que têm mais influência sobre as outras nos seus atos. E essas pessoas que tem que mudar. Porque são os que fazem diferença, velho. Então, tanto de jeito positivo quanto negativo, né? Exatamente. É aquele negócio. Tipo assim, é lógico que um jogador de Free Fire faz mais mal pra sociedade do que, sei lá, um jogador de LoL. Isso é fato, tá ligado? Coloca as duas coisas no Meu Deus. Só falei isso aí eu tenho que concordar. Sério, tá ligado? Eu ia comentar sobre um dia que eu e o Gabu e mais o nosso querido amigo que não está presente, Vinícius Gines, foda-se, eu falei o nome dele. A gente tava falando sobre isso que você comentou, Marta, sobre colonizar Marte. A gente entrou numa discussão super séria que a gente começou a falar muito, que, mano, o que é isso? As pessoas que são super influentes, elas vão pra Marte, por exemplo, vamos dizer que já é amanhã, sabe? As pessoas que têm dinheiro, que têm influência, tem essas coisas, vão pra Marte e vão, o que o Gabu tava falando, vão abandonar a gente aqui, sabe? E tipo, é que eu não lembro agora qual que era a ideia que o Gabu passou, mas o que eu penso é que, se essas pessoas, o que você acha que se essas pessoas saíssem, por exemplo, vai todo mundo que é de grande poder, todo mundo que é classe alta, sai do planeta, sumisse, o que você acha que ia acontecer? Era uma pergunta pra vocês. Anarquia. Cara, a questão é a seguinte. Vai acontecer, velho? Eu vou ficar puto, porque o Lucas Rangel é mais provável de ir pra Marte do que eu, tá ligado? E olha que eu sou uma pessoa muito melhor. Eu acho. Tipo, mano, lógico que vai ter guerra por água, guerra por poder, guerra por mulher, guerra por cachorro, guerra por birimbau, vai ter guerra por tudo. Sabe o que eu acho? Não vão conseguir viver.
Sim. Calma aí, Mezinho, mas tu perguntou pra gente, deixa eu te falar. Eu ia só comentar, pode comentar antes que é melhor. Pode comentar. Cara, essas pessoas são pessoas donas de empresas, sei lá, Apple, enfim, donas das grandes propriedades privadas mundiais. Que se elas simplesmente, tipo, mano, deixa aí, é isso, ia entrar em colapso, assim, simplesmente, porque, tipo, teríamos um grande acúmulo de capital que, por exemplo, só ia ficar com a pessoa, a não ser que ela simplesmente deixasse jogado a tecnologia, enfim. E claro que teríamos pessoas capacitadas para isso. Pra, tipo, por exemplo, na utilização dessas novas tecnologias. Porém, é complicado, né, cara? Se essas pessoas deixarem... É muito... Cara... Isso é absurdo, tipo, pensar nessa possibilidade. Então, eu vou dar uma faísca do meu pensamento, porque eu primeiro perguntei porque eu queria primeiro ouvir o que vocês iam falar. Eu penso que, tipo, eu primeiro tenho que organizar aqui, pensar do jeito que eu vou falar. Mano, eu acho que isso poderia, se você vê de um jeito bem positivo, claro, seria uma chance bem grande, porque se você vê todas essas pessoas que têm o dinheiro pra sair e vazar, todas essas pessoas que têm todo o acúmulo de capital, a maioria é boomer, é velho, e no máximo vai ir, tipo, os filhos deles juntos, sabe? Tipo, de jovem, essas coisas. Porque, falando ou não, calma, nossa, nem sei mais o que eu tô falando. Querendo ou não, eu falei que tipo, a maioria dos jovens assim que ficam militando na internet não faz porra de diferença nenhuma na sociedade. Alguns ainda têm essa iniciativa, sabe, de querer mudar alguma coisa. Então, poderia ser uma chance, sabe, para as pessoas que fossem ficar aqui poder mudar. Só que isso só depende dessas pessoas, e isso poderia ser bem difícil mesmo. Seria bem difícil. Porque, pensa, que nem você falou, ia ser um caos total. Só que se essa iniciativa der certo, e essas pessoas quiserem mudar, conseguir fazer alguma coisa, porque vai ser difícil mesmo, seria uma grande chance de mudar. Mas tem outra coisa. Eu acho que essas pessoas que têm um acúmulo de capital provavelmente não sairiam. Por exemplo, você acha que o Bill Gates... eu não lembro, o Bill Gates é o dono da Apple, né? Deve ser. Enfim, algum desses... Enfim, você acha que o Bill Gates, o dono da Apple, ele ia querer ir pra Marte, sendo que ele poderia continuar aqui Ele é da Microsoft. vendendo seus produtos da Microsoft. e continuar lucrando? Foda-se, Microsoft... Esses caras aí, o dono da Apple, o dono da Microsoft, você acha que eles iam querer ir pra Marte, sendo que eles iam poder continuar lucrando aqui, aumentando a grana deles? Cara, a questão é que esses caras, eles não trabalham. Tipo, eles podem ficar sem fazer nada pro resto da vida, que a geração deles inteira tá paga já. Sobre isso. Realmente, tipo assim, eles sairiam da Terra e perderiam totalmente contato com aqui? Não. Mano, sim, mas o contato ia ficar muito raso, assim, porque... Pensa assim, a ideia de colônias ia ser tipo quando os portugueses descobriram o Novo Mundo, sabe? Tipo quando os portugueses não, descobriram o Novo Mundo. Eu acho que Seria é totalmente tipo diferente. Seria tipo assim, Mezzini. Ia ser a ideia de novas terras, novos... Sim, mas eu posso falar porque eu acho que seria totalmente diferente. Porque, claro. Primeiro, quando os portugueses vieram pra cá, é claro que não existia avião, então eles não podiam vir pra cá e voltar tão facilmente, mas ainda assim era um meio de transporte que era simples, e eles tinham que deixar alguém instalado aqui pra controlar todas as coisas, sabe? Então, o que eu falo que o Bill Gates ou essas pessoas não iriam pra Marte, porque a chance de você impedir essas pessoas impedirem de que alguma coisa acontecesse pra empresa deles aqui na Terra é muito difícil, porque eles não vão poder fazer nada, eles vão estar lá em Marte, tá ligado? Eles vão estar em outro planeta, literalmente. Porque de um país para outro é uma coisa. Eu sei que agora essa distância de um país para outro diminuiu muito por causa da globalização, mas
é muito diferente do que na época das grandes navegações, essas coisas. Então, Mezzini, agora existe o WhatsApp, eles não precisam voltar pra Terra. Exato, mas a diferença de tempo é muito grande, cara. Não é que nem um WhatsApp que você manda, a coisa chega instantânea aí. O cara vai estar em Marte. Para as ondas de qualquer tipo de onda que vão usar para mandar mensagem, demora. Você acha que, por exemplo, o robozinho tá lá em Marte, eles não controlam que nem um carrinho de controle remoto, que é rápido assim. Senão a gente já teria descoberto várias coisas, muito simplesmente. Sobre isso. Tem uma diferença de tempo muito grande, além de que, sei lá, estoura uma guerra aqui, por exemplo, eles estão lá em Marte. Eles não vão ficar sabendo na hora assim, e nem tipo 1 minuto depois, vai demorar. Sobre isso. O Martins, o Martins não, Mezzini. Sobre isso aí que você falou, do Bill Gates e tudo mais, isso aí é totalmente inviável. Porque mesmo se você for pegar a colonização antiga, de 1500 e bolinha, lá eles não... A única coroa, uma das únicas coroas que foi pra colônia foi a de Portugal. Mas ela só veio depois, que já tava basicamente... Uma situação muito específica. Porque eles estavam fugindo de Napoleão e tudo mais. O resto só mandou gente mais rica e tudo mais pra cá pra tomar conta, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Calma aí. Eles basicamente iam estabelecer... Se eles fossem pra Marte, por mais inviável que seja, eles estabeleceriam vários embaixadores para basicamente gente de confiança para planejar tudo aqui na Terra, esquematizar tudo. Aí só passa o mais importante para eles. Mas o que o Alisson disse é justamente o contrário. Eles fariam isso lá, porque lá vai ser algo totalmente menor. A gente tem que dizer o quê? Para construir uma base lá, primeiro que eles não vão ter que desmatar nada. Eu sei que vai ser difícil porque tem menos oxigênio e coisa e pá, mas basicamente... Não, se eu não me engano tem um pouquinho, mas muito pouco. Tipo, não tem nada. Foda-se. Enfim... É todo um bagulho científico que eles vão ter. Sim. E não tem pessoas lá já antes. Quer dizer, a gente não sabe, mas não tem pessoas lá antes, sabe? Eles não vão ter que colonizar ninguém, eles vão colonizar um lugar. Gente, eu queria mudar um pouquinho de assunto, que é tipo assim, que era uma das pautas que eu ia falar, que era tipo tema, só que a gente acabou pulando ela. Que é o seguinte, que é falar tipo sobre esse negócio de violência. Violência nos processos, tipo... Como posso dizer? Tipo isso, processos de libertação. Nisso entra o Black Lives Matter, porque um dos argumentos da Letícia lá era que, tipo, que o movimento, ele justificava, tipo, os fins pelos meios, entendeu? E que era violento, e se, tipo, a violência nesses tipos de movimento, ela é necessária. Vou dar um exemplo aqui, uma pergunta no ar aí. Por exemplo, o cara lá morreu no Carrefour. A violência aplicada sobre a entidade Carrefour, ela foi necessária? Ou apenas a nota de repúdio do Carrefour foi necessária? Não, na minha opinião... Ou nenhum dos dois? Você, por exemplo, sei lá, queimar o Carrefour não vai fazer tanta diferença. Eu acho... Esse bagulho do Carrefour, mano... Eu acho não, deu um exemplo do Carrefour, mas pode ser usado em vários outros exemplos. Tipo lá no Black Lives Matter, nos protestos que foram violentos e tal. Então, eu acho que sobre o Carrefour, eles não... Eu acho que destruir o Carrefour não é algo necessário, tanto que pessoas se aproveitaram disso para fazer várias coisas. Mas também a nota de repúdio não foi o suficiente. Então é um equilíbrio, sabe, das duas coisas, que não foi necessário e não foi suficiente, sabe? Uhum. Eu entendo. Porque, querendo ou não, violência não vai resolver muita coisa, cara. Mano, o foda é que dá pra fazer um link com o tema que a gente tava, tá ligado? Porque, tipo, se houvesse esse bagulho de ir pra outros planetas,
pensando na ideia que, tipo, a gente ficaria pra trás e só os ricos e poderosos iriam, ficaria, tipo, uma massa aqui pra trás sem apoio nenhum, pensando nesse tipo de ideia apocalíptica, a gente pode pensar nessa ideia de, tipo, caralho, pode se instaurar uma sociedade totalmente arcaica e... É barbárie. Mano... E, tipo, virar uma barbárie, como tá parecendo que o mundo tá virando aos pouquinhos, né? Mas a gente deixa isso de lado. E pensar que, tipo, essa ideia da criação de movimentos, ela se justifica com as pessoas, né? Que não fazem parte desses movimentos, como simplesmente o fato de ser... Todos esses movimentos são um movimento de baderna, né? Como algumas pessoas gostam de definir esses movimentos contra ideias e pensamentos enraizados e tudo mais, ia ficar uma ideia muito louca. Eu acabei me perdendo no que eu ia falar. Calma, onde a gente tava mesmo? Violência, protestos, se era necessário, se era... Lembrei. Enfim. O bagulho do negócio do Carrefour é muito equilibrado, tá ligado? Porque tem a violência do mercado e tem a ideia de, tipo, as pessoas tentarem tirar proveito da ideia do mercado pra conseguir refutar uma ideia, entendeu? Então, tipo, todo mundo... Foi uma relação de uso de todos os lados, exceto do lado do cara que foi morto, tá ligado? Todo mundo usou desse motivo pra conseguir visualização. Até tipo... porque o prejuízo que o Carrefour teve não se compara à vida que eles tiraram, né? Uma vida então, não tem tipo... preço. né? Eu ouvi muita gente, ouvi uns argumentos contra o BLM, que era a mesma coisa que mais ou menos que o Gabu falou. E tipo, a morte do cara não é bem o estupim, entende? O estopim. É tipo quando você vai estudar história. É uma questão de processos que acarretaram a acontecer o Black Lives Matter e tudo mais. Não é porque mais ele ter morrido foi que gerou revolta e aí gerou a faísca para aparecer um movimento. Mas que ele talvez poderia acontecer daqui a alguns anos ou meses. Não sei então, porque tudo é um processo histórico, nada é por acaso. Tipo, a pessoa pode até achar ruim, por exemplo, o movimento em si, mas a pessoa ela tá sendo completamente ingênua de achar que, por exemplo, isso foi feito do nada, porque houve um processo histórico, motivos que acarretaram nisso, entendeu? E aí uma questão aqui que, tipo assim, meu primo, ele é formado em filosofia e tal, não sei o que, eu tava discutindo com ele, tipo, se a violência... como que ela funciona, entendeu? Nesses processos revolucionários de libertação e tal. E aí eu tenho aqui um trecho de um livro que é o trecho de um livro de Frantz Fanon, que é tipo, cara negro e tal, ele fala sobre esses processos de libertação da América Latina, África, esses lugares assim. E aí, ó, ele falou assim, ó, só um parágrafo aqui, rapidinho. A violência. Libertação nacional, renascimento nacional, restituição da nação ao povo, quaisquer que sejam as rúbricas utilizadas ou as novas fórmulas introduzidas, a descolonização é sempre um fenômeno violento, em qualquer nível que se estude. Encontros entre indivíduos, composição humana, da polícia, dos conselhos de administração, dos bancos nacionais ou privados, a descolonização é sempre a substituição de uma espécie de homens por outra espécie de homens, sem transição, a substituição total, completa, absoluta. Na verdade, poderia mostrar-se igualmente o aparecimento de uma nova nação, a instauração de um novo Estado, as suas relações diplomáticas, a sua orientação política e econômica. Mas desejamos falar precisamente dessa tábua rasa que define toda a descolonização de seu ponto de partida. Aí basicamente o que ele está falando aqui é que todo movimento de libertação nacional ele é violento em sua essência.
E aí ele explica o porquê que é violento na base de que, por exemplo, aqui na América Latina, no Brasil, existia uma espécie humana no domínio, né, que era Portugal. E acontece que o processo de libertação nacional do Brasil, todo mundo sabe que não foi, tipo assim, queremos deixar de ser escravos e queremos ser independentes. Acabe isso agora. Não foi assim em todos os outros lugares. É um processo que ele é violento pelo conflito de poderes entre dois... Eu não sei, não é duas espécies, porque todos são humanas, mas vocês entenderam, né? Tipo, Sim, dois grupos sociais diferentes. Exatamente. E aí seria a substituição de uma espécie pela outra, que é a massa. Por exemplo, os escravos, né? Tinha muito mais escravos e pessoas assim do que portugueses, dominantes e tal. E aí a questão é que, tipo assim, cara, é claro que todo mundo é contra a violência. Todo mundo acha que violência vai ser tipo um excesso e tal, e meio coisado. Porém, eu acho muito difícil acontecer alguma coisa através do pacifismo. Porque o pacifismo, pra mim, ele é um discurso que ele é muito bonito, mas ele não leva a nada em poucas ocasiões. Uma das únicas ocasiões que o pacifismo funcionou foi com o Gandhi na Índia, onde a Índia conseguiu se libertar através dos movimentos pacifistas do Gandhi. Porém, se você levar o contexto histórico, a Inglaterra, que era que colonizava a Índia, estava no meio de uma guerra com vários outros gastos, então ela não queria ter a Índia para cuidar mais. Senão o Gandhi era assassinado brutalmente com esse discurso de pacifismo. Então o discurso do pacifismo, por mais que ele seja bonito, na prática, para mim, ele só ajuda na perpetuação do problema no qual está sendo combatido. Por isso, todo o processo de libertação nacional, ele em sua essência acaba sendo violento por conta desse conflito de interesses. E é isso, cara. Tipo, o negócio do Carrefour. Cara, beleza, trouxe uma comoção e tal. Qual foi o prejuízo que deu pro dono do Carrefour? Nada. Porque ele simplesmente é um cara bilionário que não tá nem aí por esse tipo de coisa que acontece. Então, a baderna, por mais que seja inconstitucional, ela é uma das formas de você mostrar que, tipo, cara, a gente tá aqui, tá sendo oprimido e não estamos gostando disso. E que o pacifismo, ele é algo muito tipo, nota de repúdio, galera. Agora eu vou treinar mais os meus seguranças. É tipo, o pacifismo funciona. Eu entendi o que vocês querem. Por favor, não batam em mim. Nossa, velho, é um bagulho que, tipo, faz a gente pensar em algumas coisas que, tipo, a gente pensa que não dá pra mudar, tá ligado? Que tá desse jeito, que vai ficar assim pra sempre, mano. Isso é muito foda, E o que eu ia falar sobre o negócio do pacifismo com o Gandhi? Tá, que, tipo, mano, esse bagulho do Gandhi, da Guerra do Sal, faz muito sentido, tá ligado? Porque... Mano, o cara literalmente tava desafiando um governo que podia ter destruído eles, tá ligado? Mas só que não destruiu porque tava ocupado com outras coisas. E isso é muito foda de se pensar, porque funcionou o pacifismo, mas funcionou porque, tipo, tava em um contexto que, tipo, ia funcionar, sabe? E mano, nossa, é muito louco isso. Trazendo pra América Latina, se for parar pra pensar, os indígenas não foram todos pacifistas, né? Mas os indígenas, quando os portugueses chegavam aqui, eles vinham fudidos do oceano, tá ligado? Os caras vinham cheio de doença, vinham cheio de bagulho. E os indígenas, tipo, ensinaram eles tipo, qual fruta comer, qual lugar, como andar pela floresta. E os caras distribuíram com um tiro na cara dos índios. Passando um monte de AIDS, passando um monte de bagulho merda, passando um monte de coisa. Tipo, mano, velho, nossa. Tipo, calma aí, rapidinho. Por exemplo, esse negócio da violência e tal, cara, é um negócio muito complicado. Porque, dando o exemplo aí do Black Lives Matter. O Black Lives Matter é um dos exemplos que o Frantz Fanon, no livro Os Condenados da Terra, que eu falei agora há pouco, é um exemplo
de um movimento de libertação nacional, libertação racial do povo negro. E a questão é que, cara, a luta não é o seguinte: eu estou sendo violento contra tal coisa. O Estado está sendo violento com você. E o discurso do pacifismo é você, tipo, erguer uma flor de acordo com a violência que o Estado está exercendo sobre você. Cara, pessoas negras têm medo, tá ligado? Elas sentem medo, sentem desconfiança das autoridades. Não é uma guerra onde você tá começando a bater. Tipo, eles estão te batendo pela história inteira. E historicamente você está sendo oprimido pelo Estado e, enfim, mundialmente. Pode falar, Felipe. Acho muito triste na humanidade é que, infelizmente, devido a um monte de fatores, coisas utópicas não são capazes de ser atingidas. É muito difícil você pensar algo super bonito. Você pode ver qualquer coisa que na teoria é super bonita, infelizmente não se dá certo. O pacifismo, ele é ou 8 ou 80, e geralmente 8 deu certo, tipo, uma vez, duas vezes em casos grandes na humanidade inteira, e outros vários sistemas utópicos não deram certo. Isso é algo muito triste, mas que a gente precisa aceitar na nossa realidade. O Felipe falou, eu pensei até em um exemplo aqui. Todo mundo aqui já estudou a Revolução Russa, certo? Correto. Quem lembra lá? Foram fazer um protesto pacífico e o que aconteceu? Domingo Sangrento. Deu pra perceber a diferença? Tipo, é uma luta muito complexa, onde quem tá sendo oprimido tá, tipo, realmente sendo oprimido. E é muito complexo esse processo de libertação. E, enfim, é isso, tá ligado? Não é incentivando a violência, é simplesmente reconhecendo que ela, infelizmente, faz parte no contexto atual do... Posso comentar? Pode falar. Mano, essa violência ainda faz muita parte, mas se você for ver, isso daí foi numa época em que os direitos humanos eram pequenos e principalmente para as pessoas numa situação mais vulnerável socialmente. E é isso que tá mudando com o tempo, sabe? E o que eu acho é que, tipo, a gente pode não estar fazendo diferença nenhuma na sociedade agora, nesse momento, mas conforme o tempo tá passando, é para isso que a gente tá aqui no planeta Terra, tá ligado? Pra gente ir construindo e criar um contexto histórico e criar vários fatos e várias coisas que vão levar para uma coisa boa e diferente. Porque, por exemplo, querendo ou não, mesmo com a situação da sociedade agora, seja com racismo, machismo, opressão dos que estão mais vulneráveis socialmente, e todas essas pessoas, querendo ou não, tá menor do que antigamente. É claro que é gigante ainda. Fome, várias coisas, é muito grande. Só que isso tá mudando e, tipo, vai mudar um dia. É claro que não dá pra pensar numa sociedade utópica agora, porque é algo praticamente impossível, isso nunca vai acontecer. Nunca é um tempo muito grande, mas pelo menos no nosso ponto de vista da vida humana nunca vai acontecer. E só que é algo que a gente tá vivendo e construindo pra chegar nesse momento. E é que nem você falou, que nem aconteceu fatos históricos que foram necessários para definir tal coisa para acontecer, vai continuar acontecendo e está acontecendo nesse exato momento. E é claro que eu não estou falando pra gente ficar parado e esperar as coisas mudarem. A gente tem que mudar, ajudar as coisas mudarem. Se bobear, uma pessoa que está andando na rua agora, indo comprar pão, pode ser a pessoa que vai ter uma grande diferença na sociedade, seja de um jeito que ela não seja reconhecida, ou seja. Mas é para isso que a gente está vivendo aqui, sabe? Porque a gente tem que se esforçar, e o que a gente tem que ter na mente, aprender, que tem que ser ensinado na escola,
é justamente a gente viver para mudar isso, nossa sociedade está agora, e não simplesmente viver para estudar e aprender Bhaskara e logaritmo, tá ligado? Que volta no que o Gabu falou sobre as escolas ensinarem o que seria bom, o que seria necessário ou não pra gente viver nessa sociedade. Que não basta a gente aprender a como viver na sociedade, mas aprender a como fazer parte dela de um jeito que seja positivo futuramente, entendeu? E Uma coisa que é isso que as pessoas pretas parem de sobreviver e comecem a viver na sociedade. Exato. E a gente tá construindo, tá tentando construir, pelo menos, porque tá acontecendo, é difícil, não é rápido, vai demorar muito tempo. Esse negócio de Marte a gente nem consegue imaginar, não tem como a gente imaginar. E é justamente o negócio de Marte eu posso usar como exemplo, porque as pessoas pensam em construir outra sociedade em outro planeta, sendo que a gente ainda nem terminou de construir a nossa aqui. Sim. Do jeito Se que você todos acha possam que o viver. sistema atual tá perfeito, a pessoa tá completamente iludida. Exato. E eu queria deixar isso assim, marcado só. Uhum. Mas, eu gostaria de falar. Pode falar, Felipe. Ou Alisson, pode falar, Alisson. Deixa eu falar. E sobre o racismo, preconceito e tudo, no caso dos negros, é muito triste porque já são mais de 500 anos lutando contra isso. Pô, quantas gerações não sofreram sobre o racismo? E isso ainda não mudou, sabe? E pelo jeito não vai mudar tão cedo. E é muito triste se não for pensar. Uhum. E como é um racismo, e como é um racismo estrutural, você tem que mudar a base, né? Só que quem ensina a base é anterior e aí vai criando um ciclo vicioso. A influência do passado, ela é presente pra sempre. A influência do vô que influencia o pai, que influencia o filho, que influencia o neto e o bisneto e vai. Sim, e isso entra... Tipo, a criança até os 7 anos, ela não tem muita essa ideia de aquela pessoa ali, ela é negra. E essa 7 anos daqui as crianças comem terra. Então, mesmo eu semana passada tava comendo terra, não entendi. Mesmo se for pegar as crianças de hoje em dia, que tá super inteligente e tudo mais. Entre aspas, isso aí isso aí acontece por causa da gente mesmo, né? Que a gente aprendeu a tratar diferente, que... Amadureceu. Uma coisa que eu tava pensando outro dia é quando você vai falar de uma pessoa. Quando você vai falar de um branco, é muito difícil você falar assim, a não ser que o cara seja muito branco. Aí você fala, não, ele é um cara branquelo, de alto, sei lá. Isso me lembrou do caso do futebol lá. Foi exatamente isso. E aí quando é um negro, você fala assim, não, é aquele cara que é negro, ele tem o cabelo não sei como, não sei o que, sabe? É um bagulho porque a gente é idealizado na nossa mente que, tipo, uma pessoa é como se o padrão dela fosse ser branca. E uma pessoa negra seria, tipo, diferente, entendeu? Diferente do padrão, diferente do que se espera. Errado. E isso é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem. A questão é quanto você vai diminuir isso durante sua vida. Sim. Eu queria comentar... Quando você fala numa menina padrão, é sempre a branca, loirodonto. É foda. Então deixa eu falar. Mano, eu comecei a pensar nisso mesmo antes de ter noção realmente de como o racismo era algo forte na sociedade e tal. Porque eu era mais novo, eu tenho 15 anos agora, eu tô fazendo podcast, nem sei o que eu tô fazendo, mas eu sou novo ainda. Mas eu já tava começando a pensar, cara, será que eu tenho um traço de racismo? É claro que todo mundo, infelizmente, nasceu com um pouco disso. É claro, pessoa branca e com... Vocês entenderam? Uhum. E eu pensei, mano, quando a gente fala de raça, eu pensava racismo como um bagulho tão idiota, porque primeiro, não tem raça, é todo mundo ser humano.
Exato. Só falar disso já é um tipo de diferença, de tipo, diferenciar a gente. A única coisa que muda é a cor da pele, e você pensa que racismo é algo que tão idiota de existir, que é simplesmente pela cor da pele que isso acontece, sabe? É um idiota falando de um jeito, racismo é um bagulho idiota. Não, é tipo um negócio que não deveria existir. Só que Exato. eu queria comentar também do que vocês falaram, que tipo, o passado tem muita influência agora, e a gente, e tipo, dos avós, neto, essas coisas influenciando os filhos. Realmente, mas o que eu gosto de pensar, o meu pensamento positivo e otimista é como? Eu penso no passado, mas eu penso no presente e no futuro ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o passado influencia muito o agora, a gente tem que pensar que a gente, uma hora, vai ser passado. A gente vai virar passado, o agora vai virar passado, e que vai virar presente, que vai virar futuro. O nosso presente vai virar passado e tá virando o tempo inteiro. E o que a gente tem que pensar... Calma aí, rapidão, deixa eu terminar. A gente tem que pensar em mudar o nosso presente para se tornar um passado bom. Não simplesmente mudar o futuro. A gente não tem que criar um futuro bom, porque o futuro nunca chega. A gente tem que criar um passado bom. E um presente que seja bom de viver para todo mundo. Sim, todos os seres humanos. Tudo, a gente constrói o nosso passado agora e não o nosso futuro. Sim. Porque o futuro a gente não sabe. Porém, o que a gente tá fazendo agora, a gente sabe que vai virar passado. Sim, quando eu penso em futuro, eu penso em a gente construir um passado, entendeu? Não construir um futuro. O futuro nunca vai chegar, a gente não sabe. Construindo o agora. E o agora é a gente construindo o passado. E Exatamente. essa influência, ela é eterna, e a gente tem que lutar para que o passado dos nossos ancestrais não se perpetue nas próximas gerações, assim como o nosso, que infelizmente é o mesmo de antes. A gente tem que mudar o nosso agora. Exato. Felas, pra vocês. Isso é muito paradoxal, porque, tipo, pensa que a Via Láctea, ela tá girando a uma velocidade de não sei quantos quilômetros, tá ligado? Eu vi isso num espetáculo, recentemente, que eu fui. Mano, a galáxia, ela tá girando a não sei quantos quilômetros em uma direção que a gente não sabe. E a Terra tá girando em torno do Sol, que tá girando... Tá indo, tá tudo em movimento, tá ligado? Então quando a gente usa a expressão aqui e agora, ao final dessa expressão, a gente já não tá mais no aqui e nem no agora, tá ligado? Uhum. Exatamente. E tipo, essa questão que vocês colocaram é muito real, assim, sabe? Porém, infelizmente, o aqui e agora que não existiu, ele influencia mesmo não existindo, tá ligado? Sim. Cara, tipo, mano... Eu acho que a gente devia terminar por aqui, porque a gente vai entrar numa discussão de tempo que vai levar mais outro podcast. Porque se você eu queria terminar já. Então vamos fazer as considerações finais de cada um, por favor, Felipe. Eu quero falar uma coisa. Sobre o tema. Uma consideração. Pode falar, Alisson. Depois eu dou minha consideração. Sobre isso aí do tempo, que tipo, você falar agora, até você chegar no horário, já passou, tá ligado? Sim, então, eu gosto de falar que tudo é passado justamente por causa disso, e eu não gosto de pensar muito em tempo de um jeito fixo, porque realmente é relativo. E eu queria finalizar com isso mesmo. Isso aí me indaga sobre questão de viagem. Cada um vai fazer uma consideração final. Isso daí a gente não consegue imaginar. Eu gostaria de fazer uma consideração. Vamos fazer na ordem aqui da Cal. Primeiro Felipinho, Gabu, aí vem. Eu gostaria de fazer uma consideração final e comentar que o ser humano, ele tem a tendência de sempre se sentir inferior do que ele realmente é. A não ser que você esteja num ato de superpoder. Você é super poderoso. Aí você vai se achar mais poderoso. Mas pessoas da base, elas seguram a sociedade. Você, pessoa pequena, que, entre aspas, não tem valor nesse mundo, não fica com isso na cabeça. Você tem valor. Cada ação que você toma molda um futuro melhor ou pior pra gente. Se você tem capacidade de mudar a mente de alguém que está errada, você faz.
você tenta fazer. Porque você é o nosso futuro, você é o nosso passado e você é o nosso presente. E você deve tomar as escolhas certas. Pode falar, Gabo. Mano, depois dessa eu quero finalizar. Ô, Felipinho, deixa eu finalizar o podcast de hoje. A gente tá finalizando as considerações finais. Não, eu tá indo na ordem. Eu quero ficar por último, que aí eu já finalizo. Então fica por último. Tá, eu vou falar então. Basicamente a gente falou um pouquinho sobre tudo, lugar de fala, racismo estrutural, Black Lives Matter, KKK, tempo, espaço, muitas coisas. Mas a questão é que, tipo assim, o que a gente fez aqui não se trata de, tipo assim, eu tenho o meu lado político e eu quero defendê-lo. É claro que pode se tratar em algum momento. Porém, a principal pauta é a mudança. E a mudança, ela vem mudando o que é agora. Eu sei que o agora virou passado, mas vocês entenderam. E tipo assim, essa mudança, ela tem que vir das massas. Porque a massa, ela o próprio nome diz, é a massa, é a maioria. E essa mudança, ela não pode vir, por exemplo, com discursos de despolitização. Por exemplo, aquele cara que, eu não acredito nem em esquerda nem direita, política é uma droga, eu só quero viver aqui do jeito não sei o que. Esse é aquele famoso discurso onde você simplesmente não tá nem aí pra nada. Você se ausenta diante a necessidade que você tem de se manifestar para provocar a mudança. Então, é importante a gente se manifestar. Eu sei que a gente aqui, adolescente, não tem propriedade para basicamente nada, não é estudado, não é formado, mas é importante a nossa manifestação dos nossos ideais e da mudança estrutural que a gente quer na sociedade nos diferentes aspectos. E é basicamente isso que eu queria falar. Então, é isso, mudança. Alisson, só as considerações. O Alisson vai fazer as considerações? Posso fazer as minhas? Pode, eu acho que ele já vota. Eu queria fazer um comentário diferente para finalizar, para mudar o pensamento, a partir do que o Martins falou. A gente realmente, o que tem que mudar são as massas, mas eu quero fazer a gente pensar de um jeito diferente. Eu posso ser um adolescente de 15 anos que ainda não pode votar, não pode fazer diferença nenhuma na política, essas coisas, mas eu tenho um pensamento assim como todo mundo. E o que eu queria é que a gente pode ver como mudar as massas, mas eu quero que as pessoas vejam elas não como uma parte da massa, mas como si mesmas e que vão fazer a diferença no passado que a gente vai construir para o nosso futuro presente ser o melhor. Eu não sei se isso ficou confuso, mas basicamente a gente não se vê simplesmente como uma parte pequena da massa, mas cada indivíduo se vê como alguém que está ali e faz a diferença, sabe? E ser não simplesmente uma massa, mas algo composto de milhares de indivíduos que vão fazer a diferença se a gente começar a pensar em construir um futuro melhor. Ou como eu disse antes, o futuro não existe, é apenas o presente que vai ter um passado melhor. E é isso. Gabu ou Alisson? O Alisson ele saiu. Se ausentou. Gabu. Então a gente finaliza assim o Alisson. A gente teve a participação de muita gente que acabou saindo nesse final aí. Pra você que escutou esse podcast, muito obrigado por ter ajudado o nosso trabalho. Foi uma coisa totalmente improvisada, mas que ficou muito boa no final das contas. A minha consideração final é que, tipo, mano, às vezes, o tão conturbado que seja, o quão caótico seja a vida que a gente tá tendo, cara, pensa que a pequena mudança traz a grande mudança e fique em paz consigo mesmo, sabe? Tipo, não tenta...
mudar o mundo é necessário, mas a gente tem que pensar em se construir como pessoa primeiro, se construir como cidadão, e aí a gente pode, né, conversar. Eu sei que isso que a gente está fazendo aqui foi um ato de cidadania, um monte de adolescente que não tem base nenhuma para falar de nada, mas que fez o seu ato político hoje, que mudou o mundo de uma pequena forma. A gente pode ter mudado um grão de areia, mas pelo menos mudou alguma coisa. E, cara, muito feliz por estar aqui com vocês. Queria agradecer a todos, né? Os que estão aqui para ouvir esse agradecimento que não estão. Muito obrigado. Esse foi o podcast. E é isso. Falou! Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite.